Meio às mortes durante operações policiais no Rio de Janeiro, a escalada de violência na Bahia, o Ministério da Justiça vai lançar agora, na próxima segunda-feira, um programa chamado Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. E a Janaína Camelo, também ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, às 1h15 da tarde deste sábado, vai contar pra gente quais ações a gente já consegue antecipar sobre esse enfrentamento às organizações criminosas. Janaína. Exatamente, Colombo. É uma criação aí, esse plano ele prevê a criação de uma rede integrada de estados no combate às facções criminosas, né? E esse programa ele vai funcionar aos moldes do que já está acontecendo numa parceria entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, né? Porque o Ministério da Justiça já está discutindo aí com o Rio uma parceria de apoio para dar apoio da Força Nacional ali na região do Complexo da Maré. Inclusive, o ministro Flávio Dino, ele esteve na última quinta-feira, com o governador Cláudio Castro para definir os últimos detalhes aí desse trabalho. Esse acordo deve ser firmado no final do mês de outubro. Já nesse programa nacional, entre as medidas previstas está a integração de todos os órgãos de inteligência, a atuação nos portos brasileiros e a definição sobre os fluxos de recuperação de ativos que são os itens apreendidos com as organizações criminosas. A cerimônia de lançamento está programada, vai acontecer na manhã da próxima segunda-feira, lá no Palácio do Planalto. E, inclusive, Colombo, essa cerimônia vai acontecer neste momento aí que o nome do ministro Flávio Dino, né, tem sido citado aí numa lista de possíveis candidatos à vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, ela que já está se aposentando. O presidente Lula já, inclusive, assinou a aposentadoria da ex-ministra, que começa a contar a partir deste sábado. Mas o próprio ministro Flávio Dino tem dito reiteradamente aí que não existe nenhuma candidatura envolvendo o nome dele, a vaga no Supremo Tribunal Federal, e que essa decisão é unicamente aí do presidente Lula. Colombo, é com você. Valeu, Janaína. Janaína Camelo conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília, antecipando, o professor Marcelo Suono, algumas das medidas que o governo deve anunciar. Vão ser muitas outras na segunda-feira para esse plano de enfrentamento a facções criminosas que são transnacionais. O governo parte com um belíssimo de um atraso para tentar minimamente alcançar os tentáculos dessas facções criminosas espalhadas pelos mais diferentes segmentos da nossa sociedade, provocando o terror onde quer que elas se instalem, né, professor? Perfeito. Você foi preciso. Esse crime é transnacional, o que significa que ele é articulado mundialmente, ele não se limita apenas a um determinado local, uma região, uma cidade. Mas algumas coisas precisam ser trazidas à tona. Primeiro, fico feliz em que o governo tenha descoberto que existe uma articulação criminosa e que essa articulação ela precisa ser combatida. Isso é maravilhoso, só que isso não é novidade. Eu poderia citar um exemplo de um estudo que foi feito por um pesquisador em Caxias do Sul, numa época em que ele simplesmente tentava articular o serviço de inteligência, desde a Guarda Municipal até a Polícia Estadual, para que de alguma forma eles pudessem combater o crime na cidade. O que isso significa? Que as medidas que Sua Excelência, o ministro, está adotando já são medidas que se sabe que são necessárias. O problema é vontade política. Além disso, fazer uma articulação que seja correta e não desrespeite as autonomias estaduais, para que não haja uma sobreposição do governo federal com uma política que, de certa forma, pode acabar sendo desvirtuada. Algumas medidas são maravilhosas. Por exemplo, atuar contra os ativos. A questão da unificação dos serviços de inteligência. Mas nós já temos o Sistema Brasileiro de Inteligência, nós temos o SISBIM, e nós já temos as inteligências que trabalham, nós temos outros elementos. É uma questão de trabalhar com a tecnologia. Por exemplo, as câmeras que ficam nos meios das ruas, as câmeras privadas, as câmeras dos comércios, tudo isso poderia ser integrado, mas precisa ter, primeiro, transparência, seriedade e que haja um recurso suficiente que seja debatido da maneira como será trabalhado, para que não torne aqueles que vão trabalhar no combate ao crime organizado verdadeiras iscas, porque este foi, por exemplo, o caso que nós vimos nesse estudo que esteve em Brasília, que eu tive a oportunidade de analisá-lo em Caxias do Sul, quando eu tive essa oportunidade. São elementos que precisam ser trazidos à tona.
A única coisa que me assusta, por exemplo, agora se tratar e descobrir o grau em que o crime organizado chegou, porque vazaram imagens de treinamento de guerrilha numa determinada comunidade lá no Rio de Janeiro. Isso é assustador, porque todos sabem que esse treinamento existe. Basta que se veja as imagens de indivíduos com fuzis, AK-47, Uzi e outros fuzis e outros armamentos de uma dimensão que nem as Forças Armadas brasileiras têm, muito menos a nossa polícia. Para nós, o que interessa agora é tratar com seriedade e botar o holofote. Transparência. Se isso não acontecer, será apenas uma medida a mais que não produzirá efeitos. E a consequência será gastos para a sociedade, a manutenção da situação e mais problemas para o governo atual e governos futuros, porque eles serão os responsáveis pelas consequências deletérias de uma política mal aplicada.